O céu de novembro, pesado e cinzento como chumbo, apertava a cidade em um abraço úmido. Flocos de neve derretiam assim que tocavam o asfalto frio, deixando manchas escuras na calçada. Dentro do restaurante Bosque Portuário, no cantinho mais afastado do salão, Queril Verechagem estava sentado em seu pequeno escritório, os olhos semicerrados enquanto analisava as imagens de uma tela de computador. Ao seu lado, o segurança Stefan mantinha-se em silêncio, apenas ocasionalmente apontando para algum detalhe na gravação. De repente, Queril levantou a mão em um gesto brusco. Volta 10 segundos, ordenou, sem tirar os olhos do monitor. A imagem tremida da câmera de vigilância mostrava uma silhueta magra vestida com um uniforme cinza de trabalho. A mulher olhava furtivamente para os lados antes de, com um movimento rápido, enfiar algo dentro de uma bolsa esportiva grande, deixada próximo à porta dos fundos. E isso se repetia todos os dias. Já faz 2 semanas, confirmou Stefan com um aceno de cabeça. Sempre no mesmo horário, quase no fim do expediente. Na tela, a lavadora de louças, Nádia, pegou a bolsa com um gesto nervoso e, curvando os ombros, sumiu pela porta. Queril recostou-se na cadeira, esfregando a ponte do nariz com os dedos. 3 anos de trabalho incansável, noites sem dormir, finais de semana sacrificados, tudo para erguer aquele restaurante do zero. Cada talher, cada toalha de mesa, cada centavo investido tinha custado suor e persistência. Só agora, quando os negócios finalmente começaram a dar lucro e as parcelas do empréstimo estavam sendo pagas, é que aparecia aquele problema: alguém estava roubando. Mas o que ela está levando? Murmurou olhando pela janela, onde os flocos de neve se espatifavam contra o vidro, transformando-se em gotas sujas. Não dá para saber, respondeu Stefan, encolhendo os ombros. Na cozinha nada falta. Nem comida nem utensílios. Queril levantou-se com determinação. Tá bom. Vou descobrir sozinho. De repente, uma memória o atingiu como um golpe. Era como se ele voltasse a ser o menino de 10 anos, espremido no canto do quarto, os olhos fechados com força, torcendo para que aquele barulho na escada não fosse real. Não eram eles. Não poderia ser o arrastar dos pés bêbados de seus pais, nem as risadas grosso e descontroladas. Não abre, vovó sussurrou, as mãos pressionando as orelhas com tanta força que doía. Não pretendo abrir, respondeu a avó, girando a chave na fechadura com um gesto firme. Já chega. De novo vão vir pedir dinheiro. Do outro lado da porta, um baque surdo ecoou, como se alguém tivesse se jogado contra a madeira. Abre, mãe, a voz arrastada do pai cortou o silêncio do apartamento. Viemos ver nosso filho. Sumam daqui, bêbados. A voz da avó, normalmente calma, soava agora como aço temperado. Vocês não têm mais filho. O juiz já decidiu. Queril encostou-se no chão, as pernas encolhidas, os dedos tapando os ouvidos com desesperação. Odiava aquelas visitas. Odiava o cheiro azedo de álcool que exalavam. Odiava quando, nos raros momentos de bondade, eles tentavam abraçá-lo com mãos pegajosas. Odiava ainda mais os gritos e as ameaças quando a raiva tomava conta deles. Os socos na porta ficavam cada vez mais fortes, insistentes. Vou chamar a polícia. Berrou a avó. Queriusha, a voz embriagada da mãe arrastava as sílabas. Vem aqui, não escute essa bruxa. Ele não se mexeu. Fechou os olhos com mais força ainda, imaginando que estava longe, muito longe dali, em outra cidade, em outra vida. Depois de uma eternidade, o barulho cessou. A avó o encontrou encolhido no canto, ajoelhou-se ao seu lado e o abraçou em silêncio, pressionando a cabeça grisalha contra o topo da sua. Não vou deixar ninguém levar você, sussurrou. Você é meu sangue, meu menino. A memória se dissipou tão rápido quanto havia chegado. Nádia, espera, chamou Queril quando a moça passou pela cozinha carregando uma bandeja cheia de louça suja. Ela estremeceu como se tivesse levado um susto e parou de repente imóvel, como um animal assustado prestes a fugir. Seu rosto magro ficou tenso, e nos olhos cinzentos passou um lampejo de medo. Sim, Queril Andreevich? Respondeu, com a voz firme, mas os dedos brancos de tão apertados ao redor da bandeja. Tá tudo bem com você? Perguntou ele, observando-a com atenção. Tudo, obrigada, respondeu ela, curta, sem encará-lo. Tá bom, pode ir, disse Queril, fazendo um gesto com a cabeça. Nádia saiu apressada, mas algo nela havia mudado. Seus movimentos antes ágeis, agora pareciam rígidos, nervosos. Durante o dia, Queril notou que ela desaparecia por alguns minutos no depósito, voltando sempre com uma expressão culpada no rosto. Quando o último cliente deixou o restaurante naquela noite, Queril vestiu o casaco e saiu pela entrada principal. Contornou o prédio e posicionou-se junto à porta dos fundos, escondido pela sombra de um grande plátano.
A neve caía com mais intensidade, cobrindo seus cabelos e ombros com flocos grossos que não derretiam de imediato. Ele batia os pés no chão, tentando se aquecer, já começando a duvidar do seu plano, quando a porta se abriu devagar. Nadia apareceu na soleira com a mesma bolsa esportiva a tiracolo. Ela olhou rapidamente ao redor e seguiu em direção oposta à do ponto de ônibus, rumo à periferia da cidade. Kirill a seguiu de longe, agradecendo pela nevasca que o escondia. Nadia andava rápido, às vezes quase correndo. Passou pelos bairros residenciais, pelos prédios novos, até virar em uma trilha estreita que levava a um conjunto de barracos semi-abandonados, onde árvores mirradas se misturavam a construções baixas e descascadas. Será que ela morava ali? A pergunta passou pela sua cabeça enquanto a via caminhar com segurança pela trilha coberta de neve. Nadia parou diante de um barracão afastado, com a pintura descascando das paredes e a varanda torta. Kirill respirou fundo e apressou o passo, alcançando-a justamente quando ela abria a porta. Nadia, chamou em um tom firme. Ela virou-se de repente. Sob a luz fraca do único poste, seu rosto parecia pálido como cera. Imediatamente apertou a bolsa contra o peito, como se quisesse proteger o que havia dentro. Kirill Andreevich, disse, e embora sua voz tremesse, havia um tom de desafio no modo como ela o encarou. O que o senhor está fazendo aqui? Preciso conversar, respondeu ele, dando um passo à frente. Notei que você tem levado algo do restaurante todos os dias. O que tem nessa bolsa? Os olhos de Nadia se arregalaram, cheios de pânico. Eu não peguei nada, gaguejou, recuando até encostar na porta. Juro. Então o que tem aí dentro? Insistiu Kirill. Nada de valor, não é? Ela se pressionou contra a porta, as mãos trêmulas procurando a maçaneta. Me deixe ver, pediu ele, estendendo a mão. Não. Gritou Nadia com uma fúria tão inesperada que ele recuou. Não vou entregar. Vá embora. Foi então que um choro fraco, quase um piado, veio de dentro da bolsa. Kirill congelou incrédulo. Nadia fechou os olhos por um instante e quando os abriu, eles estavam cheios de lágrimas. Está satisfeito agora? Perguntou-o com a voz quebrada. Pode me deixar em paz. Com cuidado, sem tirar os olhos de Kirill, ela abriu o zíper da bolsa. Na luz amarelada do poste, ele viu um rostinho minúsculo, envolto em vários cobertores, um bebê dormindo. É seu filho, balbuciou Kirill sem saber o que dizer. Não, o encontraram na porta, respondeu ela com amargura, antes de acrescentar mais baixa. Claro que é minha vasilisa. Mas por quê? Ele começou, confuso. O quê? Ela retrucou com a voz carregada de dor. Por que não fiquei em casa com ela? Porque precisava trabalhar, senão morreríamos de fome. Por que não falei para ninguém? Porque me demitiriam. Por que não coloquei na creche? Porque só aceitam a partir dos 3 anos. Kirill ficou em silêncio, atordoado. Escute, disse Nadia falando rápido, como se as palavras queimassem sua garganta. Ela não atrapalha ninguém. Eu trabalho direito. Dormia no depósito, só ia lá para amamentar. Ninguém nem percebia. Por favor, não me demita. Nadia, Kirill deu um passo adiante. Não foi por isso que vim. Vamos entrar e conversar com calma. Está frio e a neve não para. Ela hesitou, apertando a bolsa com o bebê contra o corpo. Depois, com um aceno de cabeça quase imperceptível, abriu a porta do barracão. A porta rangente se abriu com um gemido agudo, como se o próprio lugar resistisse à presença de estranhos. Kirill entrou e parou, absorvendo a cena à sua frente. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto mal iluminava os contornos tortos da pobreza. O ar estava pesado, uma mistura de mofo, poeira antiga e um cheiro adocicado de talco de bebê. No canto do teto, uma mancha marrom se espalhava, vestígio de um vazamento recente. A janela, coberta por plástico e trapos, deixava entrar uma corrente de ar gelado que fazia a chama de uma vela caseira na mesa tremer. Entre, por favor, disse Nadieda, indicando com um gesto hesitante a única cadeira da sala, cuja tinta descascada revelava madeiras gastas pelo tempo. Só tome cuidado. O chão aqui é. Ela fez uma pausa, procurando as palavras, traiçoeiro. Algumas tábuas afundam. Kirill deu um passo adiante e sentiu o piso ceder levemente sob o peso. Instintivamente, transferiu o equilíbrio para o outro pé, enquanto seus olhos varriam o espaço com mais atenção. Todo o patrimônio daqueles moradores cabia naquele quadradinho de miséria. Uma cama de ferro estreita, encostada na parede, uma mesinha de cabeceira torta, com uma das pernas improvisada com uma pilha de livros, uma mesa manca, cujos pés desiguais faziam-na balançar a cada toque, e no canto, um berço de aglomerado desgastado, cujas quinas arredondadas denunciavam anos de uso.
Os lençóis, embora remendados, estavam impecavelmente esticados, um detalhe que contrastava com o resto do ambiente. Nadieda retirou do colo um embrulho de cobertores surrados e, com cuidado cerimonioso, revelou o rosto de um bebê. A luz trêmula da vela iluminou traços arredondados, uma pele macia e, acima de tudo, 2 olhos grandes e brilhantes, que fixaram Queril com uma curiosidade quase adulta. Esta é Vassilissa, anunciou, e havia em sua voz um tom de orgulho contido, como se aquelas sílabas carregassem o peso de uma vitória pessoal. Ela tem 2 meses. Queril inclinou-se levemente para a frente, fascinado. A menina, apesar do frio e da umidade que impregnavam as paredes, parecia saudável, bochechas rosadas, respirando tranquila. O contraste entre sua vitalidade e o ambiente decadente era tão gritante que ele sentiu um nó na garganta. Ela é linda, murmurou, desconcertado pela própria falta de eloquência. Saiu a mãe, ressoou uma voz áspera atrás dele. No batente da porta, uma senhora baixa observava a cena, envolta em um casaquinho de tricô sobre um ralo de flanela. Os óculos de armação grossa, escorregando pelo nariz, davam-lhe um ar de coruja atenta. Graças a Deus não pegou do pai, completou, aproximando-se com passos arrastados. Zinaída Petrovna, apresentou Nadieda, apressada. Minha vizinha. Às vezes me ajuda com Vassilissa, quando está se sentindo bem. Ela baixou os olhos, como se a confissão a envergonhasse. Mas ultimamente a pressão anda alta, e acabo cuidando mais dela do que ela de mim. A idosa avançou até ficar a centímetros de Queril, os vidros dos óculos quase encostando em seu rosto, como se o examinasse. Então você é o diretor, disse, estreitando os olhos. Veio aqui para nos botar para fora, é? Antes que ele pudesse responder, sacudiu a cabeça com um sorrisinho satisfeito. Não. Dá para ver que não é daqueles anjos do Bútenco. Esse aí tem cara de gente decente. Sem esperar resposta, virou-se para Nadieda. Vim buscar sal, minha filha. E não venha dizer que não tem, advertiu, erguendo um dedo. Minha aposentadoria cai depois de amanhã. Devolvo na hora. Nadieda abriu a gaveta da mesinha e entregou um pacote amassado. Zinaída Petrovna guardou-o no bolso do avental com um aceno de gratidão, mas, ao chegar à porta, parou, como se lembrasse de algo. Ah, sim, anunciou com a naturalidade de quem comenta o tempo. Decidi vender meu cômodo para aquele demônio. Que se engasgue com o dinheiro. Cruzou os braços. Vou para minha irmã, em Kalinow. Cansei de lutar como peixe na areia. Quanto? Perguntou Nadieda, a voz quase inaudível. 700 mil dizem que foi barato. A velha riu sem alegria. Mas o que fazer? Os capangas do Bútenco avisaram, ou aceito agora, bonitinho, ou depois não levo nada. Esse barracão vai abaixo, explicou, apontando para o teto rachado. Terra de ouro, quase no centro. O Bútenco já comprou quase tudo aqui. Primeiro cortam a luz, depois a água, aí inventam um vazamento, ou então aparecem com papéis falsos, dizendo que o lugar é perigoso. Cuspiu no chão, desdenhosa. Bandidos. Queril sentiu um calafrio. Aquela era a primeira vez que ouvia falar em Bútenco, mas o nome soava como uma sentença. Vamos derrubar o barracão? Perguntou, incrédulo. É claro, confirmou Zinaída Petrovna, ajustando os óculos. Para eles, a gente é como barata, esmaga e constrói um shopping no lugar. Com o último olhar de desdém, saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo piscar da luz que se apagou de vez. Nadieda, como se esperasse por isso, acendeu outra vela com um movimento praticado. Cortam a energia direto, explicou sem olhar para ele. Principalmente quando faz frio ou neva. Queril observava a chama dançar, e de repente a distância entre sua realidade e aquela parece abismal. Como poderia um homem como ele, com seu apartamento aquecido, sua carreira estável, suas contas pagas, compreender o que significava viver ali, à mercê de paredes que desabavam e de homens que compravam sonhos por migalhas? Nadieda começou, escolhendo as palavras com cuidado. Por que você não vende o cômodo, como a Zinaída Petrovna? Ela riu baixo, balançando Vassilissa nos braços. A menina emitiu um murmúrio sonolento. Com esse dinheiro só compro outro buraco como este, só que na periferia, onde o ônibus passa uma vez por hora. Abanou a cabeça. Como vou trabalhar? Não posso me mover agora. A luz da vela desenhava sombras fundas em seu rosto, realçando a exaustão nos olhos e, ao mesmo tempo, uma teimosia que não cedia. Queril notou como seus dedos, apesar do frio, seguiam firmes ao ajustar o cobertor da filha. Eu sou do orfanato, disse ela de repente, olhando para a janela, onde os flocos de neve continuavam a cair. Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Bebiam, fumavam na cama, a voz não tremia, era como se recitasse uma lição decorada.
Sobrevivi porque a vizinha me puxou para fora. Quando completei 18, me deram este luxo aqui, fez um gesto circular com a mão, e disseram, viva como quiser. Queriu imaginou a cena com uma clareza dolorosa, a jovem Nadieda com uma maleta de plástico cruzando pela primeira vez aquele limiar, sozinha, sem ninguém para ensinar-lhe como acender o fogão ou costurar um botão, sem ninguém para dizer que ela merecia mais. Aprendi de tudo, continuou ela, como se lesse seus pensamentos. Cozinhar com quase nada, sobreviver com trocados, e seus olhos brilharam por um instante, nunca beber. Isso nunca. A palavra soou como um juramento. Queriu entendeu que para ela, o álcool não era apenas uma escolha, mas uma linha vermelha intransponível, um abismo que separava a vida que tinha da que poderia ter tido. Escute, disse ele, depois de um silêncio. Você não pode ficar aqui. Hesitou, buscando as palavras certas que não soassem como caridade ou piedade. Tenho um apartamento de 3 quartos. Moro sozinho. Pelo menos por enquanto, até você se organizar. Não, cortou Nadieda seca. Não posso. Por quê? A frustração transpareceu em sua voz. Achar que é certo criar uma criança neste lugar com mofo e ratos, isso é correto? Não quero dever nada a ninguém. Sua voz falhou, mas o queixo permaneceu erguido. Eu dou conta sozinha. Queriu sentiu algo se partir dentro dele. Aquela obstinação juvenil, aquela recusa em aceitar ajuda, ele as conhecia bem demais. Sabe, disse, olhando para um ponto além dela, como se visse seu próprio passado. Quando minha avó me tirou dos meus pais alcoólatras, eu também queria ser independente. Com 10 anos, achava que tinha de ganhar meu próprio pão. Distribuía jornais, lavava pratos em bares por um prato de sopa. Fechou os olhos por um instante. Até que um dia minha avó me segurou pelo ombro e disse, Queriu, orgulho não enche a barriga. Aceitar ajuda não é vergonha. Vergonha é não estender a mão quando você pode. Ele fez uma pausa, como se revivesse aquele momento. Não entendi na hora, mas entendi depois. Seus olhos encontraram os de Nadieda, e então Vassilissa emitiu um choro fraco, intermitente. A jovem pressionou os lábios contra a testa da filha, verificando a temperatura. Não está com febre, murmurou. É fome. Preciso alimentá-la. Queriu suavizou o tom. Então vamos assim, fique por enquanto. Minha mãe era professora de creche, posso chamá-la para ajudar com a bebê. Depois a gente vê. Nadieda permaneceu em silêncio, balançando a filha, até que finalmente levantou os olhos. Havia neles uma mistura de derrota e determinação. Temporariamente concordou. E vou pagar aluguel. Como você quiser, aceitou Queriu escondendo o alívio. Posso arrumar as coisas agora mesmo? Ele assentiu. Em poucos minutos testemunhou Nadieda desmontar uma vida inteira. Roupas dobradas com precisão militar cabiam em uma mochila esportiva, fraldas, mamadeiras e um punhado de bares foram acondicionados em um saco plástico, alguns livros surrados e uma única foto emoldurada, uma criança sorrindo ao lado de um casal desfoque, completavam o inventário. É isto? Queriu não pôde evitar a surpresa. É tudo, respondeu ela, fechando a mochila. Ele chamou um táxi pelo celular. Quando saíram, o ar gelado foi um choque depois do calor abafado do cômodo. Vassilissa dormia, enrolada em cobertores, contra o peito da mãe. Queriu carregava a mochila, sentindo o peso de algo muito maior do que alguns quilos de pertences. Ao longe, o barracão número 13 se perdia nas sombras, uma silhueta torta contra o céu cinzento, como um navio naufragado há décadas. O táxi os levou até um prédio de 12 andares, com fachadas de vidro que refletiam as luzes da cidade. Nadieda parou na entrada, olhando para cima, a filha apertada contra si. O porteiro os cumprimentou com um aceno, mas seus olhos se demoraram na mochila puída e nos sapatos gastos da jovem. O elevador subiu em silêncio. O 8º andar recebeu-os com um silêncio espesso, como se o prédio inteiro contivesse a respiração. Quando Queriu abriu a porta do apartamento, Nadieda congelou no limiar, os dedos apertando com mais força o xale que envolvia Vassilissa. Depois de um ano confinada entre as paredes descascadas do barracão, o espaço da sala de 3 cômodos lhe pareceu um oceano. A luz das janelas panorâmicas inundava o ambiente, revelando um chão de parquet claro, móveis de linhas limpas e um sofá imenso que parecia engolir metade da sala. Na parede, uma televisão do tamanho de uma tela de cinema refletia o vazio. Tudo ali gritava uma prosperidade que ela só conhecia pelas vitrines das lojas de luxo, sempre observadas de longe, com um misto de curiosidade e resignação. Queriu fez um gesto discreto com a mão, como se temesse assustá-la. Esta é a sala. Ali fica a cozinha, e mais adiante, os quartos. Pode usar o da direita, é para hóspedes.
Nadieda avançou com passos hesitantes, como se cada pisada pudesse deixar uma marca indelével naquele chão imaculado. Os pés pareciam pesados, acostumados ao concreto irregular do barracão. Ao passar pela mesa de jantar de madeira escura, seus dedos roçaram levemente a superfície polida, como para confirmar que aquilo era real. Fique à vontade, Queril deixou a mochila dela junto ao sofá e dirigiu-se à cozinha. Vou preparar o jantar. Ela não respondeu. Não sabia como. As palavras pareciam presas na garganta, sufocadas pelo peso daquilo tudo. O cheiro de limpeza, o ar-condicionado que mantinha a temperatura perfeita, a ausência de rachaduras nas paredes. Caminhou até a janela e apoiou a testa no vidro frio. Lá embaixo, o parque da cidade estendia-se como um mapa em miniatura. Caminhos cobertos de neve, árvores desnudas que se entrelaçavam como dedos ossudos, um balanço solitário balançando ao sabor do vento. Era um mundo ordenado, onde cada coisa tinha seu lugar, inclusive ela que ali não pertencia. Com cuidado deitou Vasilissa no sofá, envolvendo-a em um casulo de almofadas como se temesse que a menina pudesse se perder naquele espaço vasto. A filha nem sequer acordou, respirava fundo, os lábios entreabertos em um suspiro quente. Nadieda observou-a por um instante, como se precisasse se certificar de que a criança ainda era real, de que não haviam sido engolidas por um sonho febril. Foi então que ouviu, através da porta entreaberta da cozinha, a voz de Queril ao telefone. Baixa, mas clara o suficiente para que as palavras chegassem até ela como fragmentos de uma confissão. Desculpe ligar tão tarde, mamãe. Sim, estou bem. Só preciso da sua ajuda. Uma pausa. Não, não é o que você está pensando. É uma jovem com um bebê. Eles precisam de ajuda. Nadieda recuou instintivamente, como se tivesse sido flagrada espiando algo íntimo. Mas não havia para onde ir. Permaneceu junto à janela, os dedos crispados na barra do chale, enquanto a voz de Queril continuava, agora mais distante, misturada ao som de uma faca cortando legumes em ritmo constante. Meia hora depois, um toque suave na porta a fez se virar. Queril estava parado no batente, com um prato nas mãos e uma expressão que oscilava entre a cautela e algo que poderia ser gentileza. O jantar está pronto, disse, como se temesse que ela pudesse se desintegrar a qualquer momento. Você deve estar com fome. Nadieda emergiu do quarto de hóspedes com Vasilissa nos braços, a menina ainda sonolenta, os cílios tremulando como asas de borboleta. Um sorriso tímido escapou-lhe dos lábios, tão frágil quanto o primeiro raio de sol depois de um inverno longo. Obrigada, murmurou, os olhos baixos. Não me lembro da última vez que comi algo decentemente. Sentada à mesa, ela tacou o prato de risoto com vegetais e frango como se fosse a primeira refeição em meses. Queril observava-a pelo canto do olho, enquanto mexia distraidamente em sua própria comida. Cada garfada dela parecia uma pequena vitória. Os lábios se fechavam em torno do talher com uma devoração quase reverente, como se aquele sabor pudesse ser a última coisa boa antes de um novo colapso. Nunca comi nada tão bom, confessou enrubescendo. Os olhos, por um segundo, encontraram os dele antes de se esconderem novamente. Você é um ótimo cozinheiro, acrescentou, como se precisasse justificar o elogio. Queril encolheu os ombros, mas um sorriso leve tocou seus lábios. Aprendi na prática. Acho que um dono de restaurante deve saber cozinhar pelo menos tão bem quanto seus chefes. Quando terminaram, Nadieda mal conseguia manter os olhos abertos. A exaustão a envolvia como uma névoa espessa, arrastando-a para um sono sem sonhos. Levou Vasilissa para o quarto de hóspedes, deitou-a no centro da cama larga e acomodou-se ao lado da filha, ainda vestida, como se temesse que ao tirar a roupa, o mundo ao redor pudesse desmoronar. Queril espiou 10 minutos depois. As duas dormiam profundamente. Nadieda abraçada à filha com uma intensidade que falava de noites em claro, de medos que não tinham nome. Os dedos dela, entrelaçados nos cobertores, pareciam ainda buscar algo ou alguém para se agarrar. Ele fechou a porta sem fazer barulho, sentindo algo quente e dolorido se expandir no peito. Não era piedade. Era algo mais perigoso, a sensação de que naquele apartamento impecável, algo havia se quebrado para sempre. E pela primeira vez não tinha certeza se queria consertar. Na cozinha, Nadieda e Lyudmila Andreevna moviam-se em sincronia, trocando palavras baixas enquanto preparavam algo que cheirava a canela e mel. Vasilissa, acordada, deitava-se sobre uma cama improvisada de cobertores no sofá largo, os dedinhos esticados em direção a um mobile colorido que dançava acima dela. Quando Queril entrou, Lyudmila voltou-se com um sorriso que, pela primeira vez em anos, não parecia forçado. Preparamos o jantar, eu e a Nádia, disse, como se aquela intimidade fosse a coisa mais natural do mundo. Sente-se.
Era estranho ver como duas mulheres que mal se conheciam haviam tecido, em poucas horas, uma cumplicidade que desafiava a lógica. Lyudmila, sempre desconfiada com estranhos, agora chamava Nadieda carinhosamente de Nádia e, sem cerimônia, ajustava a maneira como ela embrulhava a filha no chale, como se fossem mãe e filha discutindo detalhes domésticos. Quanto a Nadieda, ela parecia outra pessoa. Os ombros, antes curvados pelo peso de algo invisível, estavam relaxados. Os olhos, que queriam só vir a brilharem de medo ou exaustão, agora refletiam a luz amarela das lâmpadas da cozinha, fazendo-a parecer quase uma adolescente. Quando Lyudmila se despediu, insistindo em voltar no dia seguinte para ver como está a pequena, o apartamento ficou em um silêncio tão denso que Queriu ouvir o próprio coração bater antes de falar. Encontrei Butenco hoje, soltou sem rodeios. Ele sabe que você está aqui. E sabe da vasilhiça. As palavras caíram como pedras. Nadieda afundou na cadeira, a pele de repente cinza, como se alguém tivesse sugado o sangue de suas faces. Como? Sua voz quebrou. De onde? Queriu balançou a cabeça, os dedos apertando o copo de água até os nós dos dedos doerem. Não sei. Ele tem olhos em todo lugar, mas fez questão de me avisar. O resto. Engoliu o resto, como se o nome do lugar fosse uma maldição. Ele ameaçou. Falou em problemas para o Lesnaya Gavan. É por minha causa. Ela sussurrou, as unhas cravando-se nas palmas das mãos. Se eu for embora, tudo volta ao normal. Pare, cortou Queriu, a voz mais dura do que pretendia. Vamos pensar em algo. Você não entende que os dedos dela tremiam, os ossos brancos de tão apertados. Não é só pela sala. É pelo Georgi Pachevich. O nome saiu como veneno. Ele é o pai da vasilhiça. Queriu congelou. O quê? Nadieda baixou os olhos, como se a memória a queimasse por dentro. Nos conhecemos há 1 ano e meio. Eu trabalhava como faxineira na administração, uma risada amarga escapou-lhe. Pela primeira vez na vida achei que estava amando. E ele no começo era tão atencioso. Até eu engravidar. Queriu esperou, o silêncio esticando-se como um fio prestes a arrebentar. Flashback. Você está falando sério? A voz de Georgi soava irritada, como se Nadieda acabasse de anunciar que quebrara a máquina de lavar, e não que carregava seu filho. Estavam sentados no carro dele, estacionado em frente a um mercado 24 horas. O letreiro de neon pintava o rosto de Georgi de azul, fazendo-o parecer um afogado, os olhos vidrados, a boca torcida em algo entre nojo e pânico. E agora? O que eu faço com isso? Não sei, Nadieda respondeu, perdida. Pensei que a gente decidiria juntos. Decidir? Ele riu, um som cortante. Não há o que decidir, Nádia. O nome, antes carinhoso, agora soava como uma ofensa. Estou na iminência de ser promovido. Butenco me quer no departamento de juventude. Que criança! Que família! Virou-se para ela, os olhos frios. Você faz ideia do que o Nikolai Dmitrievich diria se soubesse que estou me envolvendo com uma faxineira? Nadieda olhava para aquele homem e não o reconhecia. Não era o mesmo que lhe trazia café pela manhã, que ria de suas piadas bobas. Livre-se disso, disse Georgi, sem olhar para ela. Eu pago. Arrumo tudo. Fim do flashback. Naquela mesma noite arrumei minhas coisas e fui embora. Nadieda passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a memória. Troquei de telefone, não voltei ao trabalho. 1 mês depois, ouvi por acaso uma conversa, a voz falhou. Era o síndico do prédio falando com gente do Butenco. Planejavam desalojar os moradores, falsificar laudos. E lá estava o Georgi, explicando quanto pagar aos bombeiros, à vigilância sanitária, para declararem o barracão em risco de desabamento. Queriu permaneceu imóvel, as palavras dela ecoando como marteladas. O salão do Lesnaya Gavan estava pela metade, uma terça-feira comum, mas o ar cheirava a festa, ironicamente, como se o mundo não soubesse da tempestade que se armava. Ele ajustava os últimos talheres sobre a toalha branca quando a porta se abriu, deixando entrar uma lufada de ar gelado e um homem em casaco de cachemira impecável. A recepcionista Ana, sorridente, não reconheceu a ameaça na figura elegante e o conduziu ao melhor lugar da casa, junto à janela. Só quando viu os ombros de Queriu enrijecerem é que pressentiu algo errado e apressou-se até ele. Queriu Andreevich, sussurrou, inclinando-se. Veio um funcionário público importante com acompanhantes. Perguntou por você. Ele virou-se lentamente. E lá estava Butenco, instalado como um rei em seu trono, brincando com um anel de ouro no mindinho. Ao lado 2 homens, um de terno sóbrio e rosto inexpressivo, claramente segurança, outro mais jovem com corte de cabelo moderno e olhos alertas. Antes que o garçom pudesse oferecer o cardápio,
Um homem corpulento em terno caro, porém gastado, aproximou-se da mesa. Nikolai Dmitrievich, que honra! Como vai o processo de desapropriação? Butenko acenou com benevolência, respondendo algo em voz baixa. Em seguida chegou um funcionário magro da prefeitura com um sorriso servil. Em 15 minutos, meia dúzia de figuras influentes da cidade havia passado pelo lugar, cada uma cumprimentando Butenko com deferência. Kirill observava aquele desfile com um nó no estômago. Não havia sutileza na visita, era uma demonstração de poder, uma faca cravada na mesa entre eles. Quando os últimos convidados se retiraram, Butenko ergueu levemente a taça em sua direção, um brinde irônico. Kirill Andreevich chamou a voz untuosa. Junte-se a nós. Temos assuntos a tratar. Kirill sentou-se à frente dele, os músculos tensos. O jovem ao lado de Butenko, Lavrov, como viria a saber, mexeu-se na cadeira evitando seu olhar. Permita-me apresentar, Butenko gesticulou com elegância. Igor Lavrov, chefe da delegacia distrital. Indicou o homem mais velho. E Georgi Pachevitch, meu assistente. O nome foi como um soco. Aqui está ele. O pai de Vasilissa, pálido, bem vestido, os olhos fugindo como os de um animal acossado. Nadieda falará dele com uma dor tão profunda que Kirill sentirá o gosto amargo na própria boca. Excelente estabelecimento, Butenko provou o vinho, saboreando o momento. Seria uma pena se tivesse que fechar. Pausa calculada. Normas sanitárias, segurança contra incêndio. Tantos detalhes que escapam até aos melhores. Uma inspeção minuciosa sempre encontra alguma coisa, não acha? Não era mais uma ameaça velada. Era um ultimato. Qual é o objetivo dessa conversa? Kirill perguntou seco. Butenko inclinou-se para a frente, os olhos brilhando. Um mal-entendido entre nós que pode ser resolvido com facilidade. A voz baixou, quase íntima. A jovem com a criança que você abrigou. Precisamos apenas que ela assine a renúncia à sala no barracão. Abriu as mãos, em um gesto de falsa lamentação. É o último obstáculo para um projeto de milhões. Quando um negócio desse porte é retardado por uma teimosia, suspirou. Começam a pressionar de cima. E eu, infelizmente, tenho que transmitir essa pressão. Lavrov assentiu, o rosto uma máscara de indiferença profissional. Georgi olhava fixamente para a toalha, como se as linhas do linho guardassem a resposta para sua salvação. Ela assina, e todos saem ganhando, continuou Butenko. Você mantém seu restaurante, a moça recebe uma compensação justa, e a cidade ganha empregos e impostos. E se não? Kirill perguntou baixo, os olhos cravados nos de Butenko. O sorriso do homem se apagou. Aí, receio que as coisas fiquem complicadas. Recostou-se, cruzando os dedos. Primeiro, amanhã, uma fiscalização surpresa. Fez uma pausa. Segundo, aqui sua voz ganhou um tom quase paternal. Crianças são tão frágeis, não acha? Os serviços de proteção à infância são muito rigorosos quando se trata de menores sem residência fixa, vivendo com estranhos. Virou-se para Georgi. Você não tinha contatos na assistência social, Pachevitch? O homem estremeceu, assentindo rápido, sem erguer os olhos. Não envolvam a criança nisso. Kirill sentiu o gelo se espalhar pelas veias. Butenko riu, um som leve, quase amigável. Estou apenas apontando riscos potenciais. Lamento sinceramente que você tenha se metido nessa situação. Inclinou-se, a voz um murmúrio. Dê à moça um empurrãozinho na direção certa e tudo se resolve. Os dedos bateram suavemente na mesa. Ou então, bem, a escolha é sua. A voz de Butenko cortou o ar como uma lâmina. Assine os papéis e todos saem ganhando. Os dedos tamborilavam na mesa, impacientes. Kirill empurrou a cadeira com força ao se levantar. O metal rangeu contra o piso. Você está enganado. A voz saía baixa, mas firme. Ameaças não vão funcionar. Conheço meus direitos e os de Nadeza. Butenko também se pôs de pé lento, como um predador medindo a presa. Teimosia não é virtude, Kirill. Um sorriso frio esticou seus lábios. Vamos nos ver depois da inspeção, se seu estabelecimento ainda existir. O ar no gabinete do chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano era espesso, carregado do cheiro de papel velho e café azedo. Butenko folheava documentos com desdém, enquanto Georgi, sempre solícito, deslizava novas pastas sobre a mesa. A ordem de inspeção está pronta, anunciou Pachevitch, a voz trêmula. A vigilância sanitária vai lá amanhã. Excelente. Butenko assinou o último papel com um floreio. Garanta que encontrem pelo menos uma dezena de irregularidades. Ergueu os olhos, cinzentos como chumbo. Falei com Lavrov. Seus homens vão verificar a licença de álcool também. Pachevitch tossiu nervoso. Nikolai Dmitrievich, não acha que é demais? Podemos apenas pressionar, sem fechar o restaurante.
Butenko virou-se para ele, e o silêncio que se seguiu foi mais cortante que uma faca. Você não entende. A voz baixou, quase um rosnado. Não se trata de uma garota e seu cubículo. Se eu recuar agora, amanhã cada cão vai questionar minhas decisões. Os dedos se fecharam em punhos sobre a mesa. Isso é uma questão de princípio. Georgie engoliu em seco, assentindo sem palavras. De repente, Butenko fitou o assistente com um olhar penetrante. Aliás, você conhece essa tal Yarteva. O sangue abandonou o rosto de Pachevitch, superficialmente. Ela trabalhava como faxineira na administração. Butenko estreitou os olhos. Interessante. O que ela está tramando? Uma pausa calculada. Tem uma criança, não é? Pachevitch estremeceu como se levasse um soco. Não, não sabia. Claro que não. Butenko levantou-se, ajustando o paletó. Prepare os documentos para um processo, caso eles resolvam resistir. Dirigiu-se à porta, mas parou no batente. E Georgie, o tom era leve, quase casual. Se descobrir que você omitiu algo relevante, vai se arrepender. A porta bateu. O assistente ficou imóvel, as mãos trêmulas sobre a mesa. Dima. Kirill abraçou o amigo de escola, tentando disfarçar o nó na garganta. Obrigado por vir. Dmitry Kowalski encolheu os ombros, acomodando-se na cadeira do café em frente ao restaurante de Kirill. Você ligou. Eu vim. Cruzou os braços. Agora me diz, o que está acontecendo? Sua voz no telefone parecia de enterro. Kirill esboçou um sorriso amargo. O enterro do meu negócio está próximo, a menos que você me ajude. Dmitry ouviu em silêncio, interrompendo apenas com perguntas precisas, como um cirurgião sondando uma ferida. Não se viam há quase um ano, mas a ligação entre eles, forjada em brigas de escola, segredos adolescentes e a cumplicidade de quem dividiu a mesma carteira desde a quinta série, resistia ao tempo. Kirill, impulsivo e ardente, Dmitry, metódico e frio. Agora seus caminhos haviam se afastado, um dono de restaurante, o outro, advogado especializado em defender os mais vulneráveis, conhecido nos tribunais por não recuar diante de adversários poderosos. Então esse Butenko tem um interesse pessoal na moça com a criança, resumiu Dmitry, batendo a caneta no caderno de anotações. E está disposto a destruir seu restaurante só para conseguir uma assinatura. A inspeção chega amanhã, confirmou Kirill passando a mão pelo rosto. Tenho certeza de que vão encontrar tudo o que precisam. Dmitry tamborilou os dedos na mesa, os olhos perdidos em cálculos mentais. Depois, de repente, lembra da 8ª série? Quando o diretor queria te expulsar por aquele incidente na cantina. Kirill sorriu, despite de tudo. Se não fosse você, eu estaria na rua. Pois é. Dmitry inclinou-se para frente, a voz baixa. O que vamos fazer agora vai ser um pouco mais complicado do que provar que a gordura caiu sozinha no compote. Passaram 2 horas traçando estratégias. O plano era arisco, mas claro. Você precisa de um jornalista, concluiu Dmitry. A publicidade é nossa melhor arma. Tenho um em mente. Kirill lembrou-se do repórter jovem que escrevera sobre seu restaurante, Marat Skandero, do jornal local. Um rapaz ambicioso, sempre à caça de uma história bombástica. Perfeito. Dmitry fechou o caderno. Eu cuido da parte jurídica e preparo um processo. Precisamos de outros moradores do barracão que testemunhem sobre a pressão. Quando Kirill chegou em casa, Nadeza já havia contatado ex-vizinhos. 2 famílias concordaram em depor sobre as ameaças e o cerco orquestrado pelos homens de Butenko. Marat Skandero, magro, cabelo despenteado, olhos afiados como os de um falcão, apareceu na manhã seguinte, antes mesmo que o sol aquecesse as ruas. Há meses quero investigar esse Butenko, confessou ajustando o gravador, mas não tinha pistas nem fontes. Na cidade, todos tremem só de ouvir seu nome. Nadeza falou sem rodeios, descrevendo a vida no barracão e as manobras para expulsar os moradores. Evitou detalhes íntimos sobre Georgie, mas suas palavras eram precisas, carregadas de uma raiva contida. Marat anotava tudo, os olhos brilhando com a excitação de quem fareja uma grande reportagem. Isso vai ser dinamite, prometeu. Me dê 3 dias. Vou checar cada fato, encontrar mais testemunhas. A inspeção chegou pontual, como um verdugo cumprindo uma sentença. 6 funcionários em uniformes reviraram o restaurante de cima a baixo. Ao meio-dia, a lista de irregularidades incluía altura insuficiente da divisória entre cozinha e salão, temperatura de armazenamento de 3 produtos ligeiramente abaixo do padrão, ausência de etiquetas em 3 recipientes, e uma dezena de detalhes tão triviais que qualquer estabelecimento teria. Somos obrigados a suspender as atividades até que as falhas sejam corrigidas, anunciou o inspetor-chefe, entregando a Kirill o documento com um sorriso mal disfarçado.
o restaurante esvaziou-se. Kirill reuniu a equipe, explicou a situação e garantiu que os salários seriam mantidos durante o fechamento. Os funcionários saíram em silêncio, os olhares carregados de uma ansiedade que não precisava de palavras. Naquela noite, o apartamento de Kirill estava mergulhado em um silêncio opressivo. Nadeza balançava Vasilisa, já adormecida, mas seus olhos estavam inchados, as pálpebras avermelhadas. É por minha causa, murmurou finalmente. Se não fosse por nós, seu restaurante ainda estaria funcionando. Posso voltar para o barracão. Assinar esses papéis. Kirill segurou seu olhar, exausto mas inquebrantável. Nem pense nisso. A voz era áspera, mas firme. Você não tem culpa de nada. Eu escolhi entrar nessa briga. Butenko é daqueles que se acostumaram a ver todo mundo se curvar. Um suspiro pesado. Mas nós não vamos recuar, entendeu? Nadeza assentiu, olhando para a filha. A luta seria árdua, mas retroceder já não era uma opção. Nos poucos dias em que haviam vivido sob o mesmo teto, uma rotina inesperada e estranhamente harmoniosa se estabelecera. Nadeza continuava lavando pratos no restaurante, mas agora também ajudava no salão quando necessário. Vasilisa passava os dias com Lyudmila Andreevna, cuja presença pareceu rejuvenescer a mulher em uma década. À noite, Kirill e Nadeza voltavam juntos, às vezes em silêncio, cansados, outras vezes, rindo de algum incidente do dia. Não havia um nome para o que os unia e algo além de patrão e empregada, mas ainda não definido. Uma frágil teia de cuidado mútuo, que ambos temiam romper com palavras prematuras. O jornal da manhã aguardava Butenko sobre a mesa, ao lado da xícara de café que sua secretária sempre deixava antes de sua chegada. Papel barato, letras miúdas, nada indicava o perigo até que seus olhos pousaram no título, na 4ª página. Esquema imobiliário. Como se expelem moradores de um barracão. Butenko empurrou a xícara com violência. O café escuro respingou sobre uma pasta de documentos. Não havia menção direta ao seu nome, mas a descrição do local, os depoimentos anônimos de moradores, as coincidências entre cortes de serviços básicos e visitas de representantes de construtoras. Tudo apontava para o barracão 13. O texto ardia em citações de testemunhas sem rosto, detalhando um sistema que linha após linha desmontava a fachada de legalidade que Butenko tanto cultivara. O artigo terminava com um aviso velado, quase uma ameaça disfarçada de jornalismo. A redação continua a investigação. Na próxima edição, revelaremos quem está por trás das fraudes imobiliárias em nossa cidade. Butenko cerrou os punhos com tanta força que as juntas estalaram. Com um movimento brusco, esmagou o botão do interfone. Georg! Rugiu a voz cortando o ar como uma lâmina. A porta se abriu com um rangido. No vão surgiu o assistente, pálido como um lençol estendido ao sol. Os olhos, normalmente astutos, agora piscavam em pânico. O que é isto? Butenko arremessou o jornal na direção do homem, que recuou instintivamente. As páginas se espalharam pelo chão como folhas mortas. Você devia monitorar a imprensa. Eu não sabia, Nikolai Dmitrievich, gaguejou Paquevi, encolhendo os ombros como se esperasse um golpe. Vou descobrir quem escreveu. Já cuido disso. Marat Iskandeiro, cuspiu Butenko, o nome soando como uma maldição. Um moleque. Um ninguém. Os dedos tamborilaram na mesa, impacientes. Descubra quem está por trás dele. Passe tudo para Luvrov. Que esse jornalista sinta o peso de suas palavras. Uma pausa. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o zumbido da lâmpada fluorescente. E onde está, pelo amor de Deus, a assinatura dessa garota? Explodiu Butenko, os olhos injetados de fúria. Onde está a renúncia ao quarto? No porão de um casarão antigo, onde o cheiro de umidade se misturava ao aroma seco de papel, a pequena escritório do advogado Dmitry Kovalevsky parecia um bunker de resistência. 3 cômodos apertados, pilhas de processos empilhados no chão, os armários não davam conta. Não havia luxo, apenas a urgência de quem luta contra o tempo. Aqui, Dmitry deslizou uma pasta grossa sobre a mesa, os dedos marcados por caneta e tinta de carimbo. Depoimentos de 3 famílias expulsas do seu barracão. Kirill folheou as páginas, onde letras miúdas registravam horrores em detalhes cirúrgicos, pressão, cortes de luz, acidentes com encanamentos rompidos. 2 testemunhos mencionavam ameaças diretas. Isto basta? Perguntou Kirill, a voz rouca de cansaço. Para iniciar um processo, sim. Dmitry ajustou os óculos, o rosto iluminado pela luz amarela da luminária. Estou preparando uma ação coletiva em nome de todos os desalojados, incluindo a Nádia. Fez uma pausa, os dedos drumando na madeira gasto. Mas há um problema. Quem ousará testemunhar em tribunal?
Olhou pela janela, onde a neve molhada transformava a rua em uma mancha cinza. Ninguém quer cruzar com Butenko. Queriu massageou as têmporas, os dedos pressionando como se pudesse esmagar a dor de cabeça que latejava. A Opeka já esteve lá, murmurou, procurando a Nádia. E não vão desistir. Dmitri soltou um riso sem alegria, seco como papel rasgado. A Opeka é só o começo, disse, baixando a voz. Butenko acertou no ponto fraco, o medo de perder a criança. Abriu uma gaveta, tirando um maço de documentos amarelados. Mas nós também temos cartas na manga. Os olhos brilharam com um lampejo de determinação. Marat Skanderu concordou em fazer uma série de reportagens. Sua mãe mobilizou a rede de educadores da cidade. Isso já está gerando eco. Fechou a pasta com um estalo. E a atenção pública queria o muda tudo. Ludmila Andreevna nunca se considerou uma atriz de mudanças. 35 anos em um jardim de infância lhe ensinaram uma única regra, gravada a fogo em sua alma: as crianças vêm antes de tudo. Antes das regras, dos cargos, das aparências. Quando Kirill lhe pediu ajuda, ela não hesitou. Tirou do fundo da gaveta uma caderneta de couro desgastado, onde nomes e telefones de décadas atrás ainda resistiam ao tempo. Taisa Markovna, diretora do jardim número 8, atendeu ao primeiro toque. Escuta, Taisa. Ludmila apertou o telefone contra o ouvido, a voz baixa, urgente. Essa moça não é uma qualquer. Tem um bebê de olhos grandes, já segura a cabecinha direitinho. Viviam no barracão 13 no frio na umidade. Fez uma pausa, sabendo que a próxima frase seria a chave. Agora querem tirar a criança dela. Não precisou dizer mais nada. Educadores são uma raça à parte. As palavras criança em perigo e injustiça contra uma mãe acendem neles uma chama que nem burocracia nem medo apagam. Ao anoitecer, 3 grupos de WhatsApp de professores da cidade ardiam com mensagens. Uma jovem mãe com bebê está sendo expulsada de sua casa, e agora ameaçam lhe tirar a filha. Denúncia urgente. No gabinete da chefe do departamento de tutela, o ar cheirava a perfume barato e papéis velhos. Naderda Viktorovna Yarteva, uma mulher de rosto cansado e olhos que já viram demais, folheava um processo com gestos mecânicos. Barracão 13, quarto 7. Leu em voz alta como se as palavras tivessem gosto amargo. Desaparecida com a criança. Sem paradeiro conhecido. A assistente, uma mulher jovem de olhar afiado, assentiu. Fomos até lá ontem por denúncia anônima, explicou, cruzando os braços. As condições são deploráveis. Umidade, mofo, risco de desabamento. Impróprio para um recém-nascido. Abriu uma pasta, mostrando fotos de paredes descascadas e colchões mofados. Emitimos um laudo de inaptidão. Mas, hesitou. A mãe sumiu. Os vizinhos dizem que não a veem há semanas. Naderda Viktorovna suspirou, empurrando os óculos para a testa. E as bases para a retirada da guarda? Perguntou, já conhecendo a resposta. Apenas 2 por enquanto. Falta de endereço fixo e ocultação da criança. A assistente baixou a voz. Não é suficiente para abrir um processo. Precisamos de algo mais grave. Continue buscando, ordenou a chefe secamente. O vice-prefeito está pessoalmente interessado nesse caso. Butenko batia os dedos na mesa como se quisesse perfurá-la. Georg evitava seu olhar, os olhos fixos em um ponto vago atrás do chefe, como se ali houvesse uma saída. Você não entende, Georgi? A voz de Butenko era um rosnado contido. Precisamos fechar isso antes do ano novo. Os investidores não esperam. Inclinou-se para a frente, os olhos estreitos. Onde está essa maldita garota com a criança? Georg engoliu em seco. As palavras saíram como pedras. Eu tenho uma informação. Fechou os olhos por um segundo, como se isso pudesse adiar o inevitável. Ela está morando com Vereshchagin, na casa dele. Butenko ergueu as sobrancelhas, um sorriso lento se espalhando pelo rosto, o tipo de sorriso que antecede uma facada. Interessante, murmurou. Ou seja, abandonou seu lar, arrasta a criança pela casa de outros homens. Os dedos se entrelaçaram, como se já tecessem a teia. Prepare uma denúncia anônima para a Opeka. Escreva que uma mãe solteira sem renda fixa vive em condições suspeitas com um homem que não é o pai. Os olhos brilharam frios. Não precisa ser verdade. Precisa ser útil. Mas isso não é verdade. Georgi explodiu, as mãos tremendo. Vereshchagin está ajudando a. Butenko riu, um som curto e sem humor. Desde quando a verdade importa, Georgi? A voz era um veneno doce. Dê a eles um motivo para investigar. O resto, fez um gesto com a mão como se afastasse uma mosca. É só questão de tempo. A pele de Georgi empalideceu. Não posso. A voz saiu rouca, quase inaudível. Ele vai me destruir, mas entregarei os documentos.
Só ninguém pode saber que fui eu. Nadieda assentiu, os lábios apertados. Qualquer coisa é melhor que nada. Voltarei aqui amanhã à mesma hora, disse ela, virando-se para sair. E como se a frase pesasse mais que o próprio corpo, acrescentou, seu nome é Vasilissa Georgi. Sua filha. A porta bateu atrás dela. Ele permaneceu imóvel, os dedos cravados na grade fria do corredor, sentindo algo se romper dentro de si. Não era apenas a vergonha, nem só o medo. Era a compreensão tardia, como um golpe surdo, de que havia perdido tudo antes mesmo de entender o que tinha. A pilha de fotocópias que Georgi entregou parecia pesada demais para ser apenas papel. Nadieda e Kirill passaram a noite inteira decifrando aqueles documentos, marcando trechos com post-its coloridos que se multiplicavam como manchas de óleo, esquemas de pagamentos, assinaturas falsificadas, datas suspeitas, laudos técnicos fraudulentos sobre a situação crítica do barracão, pareceres de comissões fantasma, repasses detalhados para a estação sanitária. Georgi não mentira. Aquelas provas eram uma bomba relógio. Na manhã seguinte, Marat folheou a pasta com um assobio baixo. Isso não é matéria, é um processo criminal. 2 dias depois, o jornal estampava uma reportagem de página dupla, fotos dos documentos, a lista das fraudes e, em letras garrafais, o nome de Butenko como cérebro da operação. O informante permaneceu anônimo, mas as evidências falavam por si. Kirill acordou com o toque insistente do telefone. Do outro lado, a voz trêmula de um velho que morava em frente ao barracão 13. Estão derrubando agora, rapaz. Chegou a máquina, a milícia cercou tudo. A neve caía grossa, engolindo as ruas. O táxi avançava a custo pelos Montes Brancos. Quando Kirill chegou, a lâmina do bulldozer já dilacerava a parede dos fundos. Um cordão de policiais impedia a aproximação de curiosos, mas como por milagre, 2 repórteres com câmeras já estavam no local. Marat corria ao longo da cerca, filmando, o hálito formando nuvens no ar gelado. Chegamos tarde, Kirill. As lentes dos óculos embaçavam. Eles agiram antes. Declaram o prédio em risco iminente de desabamento. Georgi avisou. Forjaram a assinatura da Nadieda num documento de renúncia à propriedade. Sabiam que sem isso não poderiam derrubar. E agora? Kirill varreu com o olhar as janelas dos barracões vizinhos, onde rostos assustados espiavam entre as cortinas. Quase todos já tinham ido embora. Zinaida Petrovna fora levada pela irmã de táxi ao amanhecer. Alguém os avisou. O quarto de Nadieda estava vazio há dias. Os flocos de neve derretiam em seus cabelos, escorrendo pela nuca. Kirill observava as paredes desmoronarem, enquanto uma fúria gelada crescia dentro dele. Butenko não apenas apagava provas, enterrava o próprio crime, reduzindo a cinzas o local que poderia incriminá-lo. Do outro lado do cerco, uma van da TV local transmitia ao vivo. Butenko, impecável em seu casaco de lã, gesticulava para as câmeras com a segurança de quem já venceu, medidas emergenciais para eliminar um risco à vida da população. Esse barracão poderia desabar a qualquer momento. A administração sempre prioriza a segurança dos cidadãos. Os jornalistas anuíam, microfones estendidos, cúmplices do teatro. Dmitry Kovalevsky examinou a intimação com o carimbo dos órgãos de tutela e balançou a cabeça. Eles estão apressados. Sabiam que o escândalo das fraudes imobiliárias não daria mais para conter. Havia provas demais. Por isso atacavam por outro flanco. O papel oficial anunciava, em 3 dias, uma comissão especial avaliaria se as condições de vida de Vasilissa atendiam aos padrões de segurança. Por trás das frases burocráticas, a ameaça era clara: investigação por negligência parental, risco à integridade física da menor. Cheirava a vingança barata de Butenko. O que fazemos? Nadieda estava pálida, os braços apertando a filha contra o peito como se temesse que a levassem dali mesmo. Preparar a defesa. Dmitry abriu a pasta. Precisamos de atestados do seu trabalho, depoimentos de pessoas que possam confirmar que você é uma boa mãe. Ludmila Andreevna e suas colegas já tinham assinado uma carta coletiva. Kirill estendeu a Dmitry outro documento. Aqui estão os comprovantes de que Nadieda está empregada oficialmente no meu restaurante. O advogado assentiu. Mas Butenko não virá de mãos vazias. Vai ser sujo. A sala de audiências, no 2º andar de um prédio cinzento da assistência social, tinha o ar de um tribunal inquisitorial. Uma mesa longa, coberta por um pano verde desbotado, separava os 7 membros da comissão. Rostos indiferentes. Olhares que deslizavam sobre o processo como sobre um incômodo protocolar. Nadieda, com Vasilissa no colo, tremia. Kirill e Dmitry sentaram-se ao seu lado, formando uma barreira silenciosa. Do outro lado, Butenko e Georgi.
Este último mantinha os ombros curvados, os olhos fixos no chão, como se envergonhado de respirar o mesmo ar que Nadieda. Abrimos a sessão para avaliar as condições de vida da menor Vasilissa Yarteva, iniciou a presidente, uma mulher de traços duros e cabelo preso num coque tão apertado que parecia doer. Constatamos que a mãe reside em imóvel considerado inadequado para crianças. Permitam-me esclarecer, interrompeu Dmitri secamente. O barracão em questão foi demolido ontem pela manhã. Atualmente mãe e filha moram em um apartamento de 3 quartos com infraestrutura completa no endereço. Volaremos a isso mais tarde, cortou a presidente. O que nos preocupa é que a senhora Yarteva vive com um homem que não é parente da criança. As condições desse arranjo não foram inspecionadas pelos órgãos competentes. Estamos dispostos a permitir a vistoria a qualquer momento, disse Kirill, firme. A palavra é do vice-prefeito Butenko. Butenko levantou-se, ajustando a gravata com gestos calculados. Senhores membros, como representante do poder público, minha preocupação é exclusiva com o bem-estar dessa criança em situação de vulnerabilidade. Fez uma pausa teatral. Até recentemente, ela vivia em um barracão prestes a desabar. Agora, súbita e convenientemente, a mãe passa a morar com seu patrão, um homem com quem mantém relações não formalizadas. Isso por si só já configura um ambiente estável. Isso é mentira. Nadieda saltou da cadeira, a voz quebrando. Butenko ignorou a interrupção, sorrindo como quem já saboreia a vitória. Para fundamentar minhas alegações, apresento depoimentos de testemunhas. A porta se abriu. Um homem magro de olhos saltados entrou arrastando os pés. Mel Nicol, ex-vizinho no barracão 13, anunciou Butenko. O homem gaguejou um relato ensaiado. Via Nadieda bêbada várias vezes, gritava com a menina. Nunca vi esse homem na vida, sussurrou Nadieda, as unhas cravadas nas palmas. Depois veio Sokolova, uma enfermeira robusta em um terno mal ajustado, que jurou ter visto Vasilissa suja e desnutrida numa consulta. Absurdo, Dmitri trocou um olhar com Kirill. Testemunhas compradas. E então Butenko sorriu, como um jogador que guarda o as na manga. Chama agora o assistente da administração, Pacheviches Georg Vladimirovich, que poderá confirmar o estilo de vida antissocial da senhora Yarteva. Um murmúrio percorreu a sala. Georgi levantou-se lentamente. Seu rosto, sempre pálido, agora tinha a cor de cinzas. Os olhos encontraram Nadieda e Vasilissa apertada contra o peito da mãe. Algo tremeu em seu olhar. Começou e a voz falhou. Engoliu em seco e endireitou os ombros. Quando falou novamente, as palavras saíram claras, cortantes como vidro. Não posso confirmar essas acusações. Tudo que foi dito aqui sobre Nadieda Yarteva é falso. Ela é uma mãe dedicada. Essas testemunhas foram pagas por Butenko para difamá-la. Butenko recuou como se tivesse levado um soco. O que é essa mentira que você está espalhando? Butenko sibilou, mas Georgi já não olhava para ele. Seu foco estava fixo no presidente da comissão, e sua voz, agora firme, cortou o ar como uma lâmina. Além disso, continuou, mantendo contato visual com a autoridade. Posso confirmar que Nikolai Dmitrievich Butenko orquestrou uma campanha de difamação contra Nadieda Yarteva com um único objetivo: forçá-la a renunciar aos seus direitos sobre o cômodo no barracão. Isso faz parte de suas manobras imobiliárias fraudulentas. E tenho provas. Butenko se levantou com tanta violência que derrubou a cadeira. Seu rosto, antes pálido, agora ardia em fúria. Sua carreira acabou. Vou destruí-lo, vociferou, os dedos crispados sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia pesar sobre os ombros de todos. Butenko, percebendo tarde demais que havia feito uma ameaça pública em um procedimento oficial, tentou se recompor com um sorriso forçado. Peço desculpas pelo descontrole. É evidente que meu assistente enfrenta problemas psicológicos, disse, mas as palavras soaram vazias. A máscara havia caído. A comissão, visivelmente desconfortável, retirou-se para deliberar, deixando a sala mergulhada em uma tensão sufocante. Georgi permaneceu isolado, sem ousar se aproximar de Nadieda. Butenko, por sua vez, rabiscava algo em um bloco de notas com gestos bruscos, como se as palavras pudessem apagar o dano já causado. Meia hora depois, as portas se abriram. A presidente da comissão, evitando olhares, leu o veredito em voz monótona. Diante das contradições nos depoimentos e da necessidade de uma análise mais aprofundada, a comissão decide, como medida provisória, afastar a menor Vasilissa Yarteva de sua mãe por 2 semanas para a realização de exames médicos e avaliação das condições de vida. Nadieda apertou a filha contra o peito com tanta força que a menina emitiu um gemido abafado. Foi então que Dmitri se levantou, segurando uma pasta com documentos.
Antes que a decisão seja finalizada, peço que analisem estes materiais, anunciou, depositando as folhas sobre a mesa. Eles alteram completamente o status jurídico de minha cliente. O primeiro documento era uma certidão de registro, Nadieda Viktorovna Yarteva, residente no endereço Rua Klinovaya 24, apartamento 56. Proprietário, Kirill Andreevich Vereshchagin. A data de registro oficial, 10 dias atrás. Em seguida, Dmitri apresentou um contrato de trabalho. Aqui está a comprovação de que a senhora Yarteva é funcionária permanente do restaurante Lesnaya Gavan, com benefícios completos, incluindo plano de saúde para ela e sua filha. Como podem verificar, seu salário está bem acima do mínimo vital. Butenko se ergueu de um salto. Isso é fraude. Nunca vimos esses documentos antes. Porque vocês não os solicitaram, retrucou Dmitri impassível. Preferiram basear-se em dados desatualizados, o que constitui uma grave violação processual. Por fim, ele exibiu o último papel. Como a comissão demonstrou especial interesse pelas condições de moradia da criança, apresento os resultados de uma perícia independente realizada ontem na residência. Como verão, todos os padrões são atendidos, e até superados. A presidente folheava os documentos com expressão aturdida. Dmitri, sem alterar o tom sereno, acrescentou. Gostaria ainda de chamar a atenção para uma coincidência suspeita. A denúncia por suposta negligência materna foi protocolada imediatamente após a publicação de um artigo expondo os esquemas corruptos do Sr. Butenko. Interpretamos isso como uma tentativa de intimidação a testemunhas de um processo criminal que será encaminhado ao Ministério Público. Um murmúrio inquieto percorreu a sala. Ninguém queria ser arrastado para um escândalo com repercussões políticas. Proponho adiar o julgamento para análise das novas evidências, declarou a presidente após uma breve consulta aos colegas. A audiência é remarcada para 2 semanas. Exigimos o arquivamento imediato do processo por falta de fundamento, insistiu Dmitri. Não há motivos para separar a criança de sua mãe. A presidente assentiu visivelmente aliviada. Diante das circunstâncias, o caso é encerrado por ausência de provas, mas o acompanhamento das condições de vida da menor será mantido. Nadieda soltou o ar em um suspiro trêmulo. Desta vez, as lágrimas que brilhavam em seus olhos eram de alívio. Butenko, lívido de raiva, dirigiu um rosnado a Georgi, que, para surpresa de todos, respondeu em voz alta e clara. Não, Nikolai Dmitrievich. Não participarei mais da perseguição a pessoas inocentes. Ao sair da sala, Kirill notou que Nadieda, por um instante, voltou-se para Georgi e fez um leve aceno de cabeça, não um gesto de gratidão, mas um reconhecimento silencioso de sua pequena coragem. Um ato de braveria inesperado, porém genuíno. Naquela noite, o apartamento de Kirill estava em silêncio. Vasilissa dormia tranquila em seu berço, finalmente a salvo. Nadieda permanecia junto à janela, observando os flocos de neve dançarem sob a luz dos postes. Você estava preparado para tudo, murmurou ela. Os documentos, a inscrição no registro, a perícia do apartamento. Quando conseguiu organizar tudo isso? Kirill aproximou-se e ficou ao seu lado, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. Assim que conversamos com Georgi, Dmitri me alertou. Estávamos vulneráveis juridicamente. Tive que oficializar tudo, explicou, como se fosse óbvio. Na verdade, é estranho não termos feito isso antes. Obrigada. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com uma gratidão que ia além das palavras, misturada a algo mais profundo, mais íntimo. Você nos salvou hoje. Nós nos salvamos, corrigiu Kirill, tocando-lhe a mão com delicadeza. Sabe, antes de te conhecer, minha vida era vazia. Só tinha um restaurante, reuniões, contas, notas fiscais. Nem percebia como estava sozinho. Nadieda não respondeu, mas seus dedos entrelaçaram-se aos dele, como se encontrassem ali um porto seguro. Podemos deixar tudo como está se quiser, continuou ele, a voz baixa. Você está registrada, tem emprego, moradia. Mas preciso que saiba, para mim, você e Vasilissa não são apenas uma funcionária com filha ou vizinhas. Vocês se tornaram minha família. A palavra pairou no ar, pesada e sincera. Kirill hesitou por um segundo, então falou com mais convicção. Eu amo vocês duas. Nadieda ergueu o rosto. Seus olhos encontraram os dele sem medo, sem dúvida, apenas com aquele sentimento novo que havia crescido entre eles, semana após semana. Eu também, sussurrou. Seus lábios se encontraram no primeiro beijo, terno e cauteloso. Já era tarde quando Kirill reuniu sua equipe. Dmitri espalhava papéis sobre a mesa, Mara anotava algo com rapidez e Pavel Dubrovsky, o chefe de cozinha e ex-militar, ouvia em silêncio, interpondo apenas comentários precisos.
Ganhamos esta batalha hoje, disse Dmitri. Mas Butenko não vai desistir. A demolição ilegal do barracão, a falsificação de documentos. É grave, mas não é o suficiente, concordou Kirill. Precisamos de algo maior. Vou acionar a imprensa regional, ofereceu Maara. E contatos em Moscou. A história de uma mãe que quase perdeu a filha por causa de um esquema corrupto vai causar comoção. Precisamos atacar primeiro. Pavel, sempre lacônico, acrescentou. Butenko está encurralado. Pessoas assim são perigosas quando desesperadas. Nadieda, pela primeira vez desde que tudo começou, tomou a palavra com firmeza. Georgi tem mais documentos. Ele tem medo de entregá-los diretamente, mas disse que os escondeu em um esconderijo no parque. Amanhã me encontro com ele para buscá-los. Kirill abriu a boca para protestar, mas viu a determinação em seu olhar. Não era mais a jovem assustada que conhecera no barracão. Nadieda havia se transformado, mais forte e mais segura. Não sozinha, disse ele. Juntos, corrigiu ela, pegando sua mão. Vamos juntos. Na madrugada seguinte, Dmitri Kovalevsky ainda trabalhava. Uma pilha de processos jurídicos crescia a cada hora, coberta por sua letra nervosa e apurada. Os olhos vermelhos de cansaço ardiam, mas suas mãos continuavam traçando linhas precisas. O habeas corpus que preparava era sua arma nesta guerra por uma vida que não era sua, e no entanto, havia se tornado sua causa. Quando os primeiros raios azulados da manhã rasgaram as persianas, Dmitri levantou o fone do gancho. O número de Ivan Petrovich Sokolov, velho amigo de seu pai, estava guardado na memória para uma eventualidade que jamais deveria ocorrer. Ivan Petrovich, desculpe pelo telefonema tão cedo. Sou Dmitri Kovalevsky. Sim, filho de Alexei Mikhailovich. Sua voz era firme, mas as palavras saíam com a urgência de quem não tem tempo para rodeios. Tem um caso emergencial. Trata-se de uma criança que estão tentando tirar da mãe com base em um processo fabricado. Naquela mesma manhã, os moradores da cidade abriram a edição fresca do Vestnik Gorodskoy e se depararam com a manchete estampada em letras garrafais na primeira página. Império sobre ossos, como vice-prefeito destrói vidas de pessoas comuns. O artigo de Marat Skandeiro, ocupando 2 páginas inteiras, explodia em fotografias de documentos, esquemas de fluxos financeiros e depoimentos de testemunhas. Até o meio-dia, o tribunal municipal fervilhava como uma colmeia perturbada. A sala de audiências não tinha espaço nem para um alfinete cair. Jornalistas, ativistas e cidadãos indignados lotavam cada canto disponível. Na primeira fileira, Kirill e Nadieza sentavam-se lado a lado, as mãos entrelaçadas em um aperto que era ao mesmo tempo refúgio e resistência. Ela, pálida mas com o queixo erguido, traía atenção apenas nos lábios comprimidos. Ele, aparentemente sereno, tinha nos olhos aquele fogo interno que nem a noite mais escura do desespero conseguia apagar. Quando o juiz declarou aberta a sessão, Dmitri avançou com uma pasta de documentos debaixo do braço. Sua fala foi concisa, mas letal em sua precisão. Cada palavra, cada número, cada data atingia a reputação de Butenko como balas de canhão contra uma fortaleza sitiada. Vossa Excelência, não temos aqui apenas uma questão de adequação materna. Temos um padrão de perseguição sistemática contra quem ousou desafiar um esquema corrupto. Sua voz ecoava no silêncio pesado da sala. Peço que seja chamada uma testemunha que corroborará nossa acusação. Georgi Pachevich entrou cambaleante, os olhos baixos, os ombros curvados. Mas algo nele havia mudado, talvez a cabeça um pouco mais erguida, talvez o passo mais firme. Sentou-se no banco das testemunhas, endireitou as costas e começou a falar, baixo mas claro. Eu, Georgi Vladimirovich Pachevich, fui participante e testemunha direta das manobras orquestradas por Nikolai Dmitrievich Butenko. O objetivo, expulsar à força os moradores do Barracão 13 para liberar o terreno para construção comercial. A cada frase, sua voz ganhava mais convicção. Falou dos documentos falsificados, dos acidentes encenados no barracão, das pressões sobre os moradores, até que hesitou. Seu olhar voou por um instante para Nadieza. Também confirmo que Nadieza Viktorovna Yarteva foi alvo de pressão especial por causa do nosso relacionamento passado. Engoliu em seco. Sou seu pai biológico, aquele de quem ela abriu mão. A tentativa de tirar a criança é vingança de Butenko porque Nadieza se recusou a deixar o barracão e depois se tornou testemunha no caso de corrupção. Butenko, até então imóvel como uma estátua, saltou da cadeira. Vossa Excelência, isto é calúnia. Meu assistente está sob coerção. Foram obrigados a... Sente-se, cidadão Butenko, cortou o juiz com um olhar gélido. Terá sua vez de se manifestar. Quando chegou a vez de Nadieza, o ar na sala parece ter se solidificado.
Ela se levantou devagar, como se carregasse nos ombros o peso invisível dos meses de medo, da incerteza, da responsabilidade por uma vida pequena que o destino lhe confiará. Sua voz tremia levemente ao começar. Não sei falar bonito. Fez uma pausa, respirando fundo. Só quero criar minha filha para que ela nunca conheça fome, nem frio, nem medo. Para que nunca tenha que escolher entre comer ou se aquecer, como eu tive que fazer no barracão. Olhou para o juiz, e seus olhos, antes opacos de cansaço, agora brilhavam com uma determinação que não admitia réplica. Não bebi, não abandonei, não negligenciei. Trabalhei, levei-a comigo quando não tinha com quem deixá-la. Estou disposta a trabalhar dia e noite, a dar tudo o que tenho, para que Vasilisa cresça feliz. Aprendi a ser mãe desde o dia em que ela nasceu, e vou aprender pelo resto da vida. Ela é tudo o que tenho. Não me tirem isso. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por um soluço abafado vindo das últimas fileiras. Até o juiz, um homem de rosto cansado e têmporas grises, piscou com mais frequência, como se tentasse afastar algo que lhe embaçava a vista. A decisão foi anunciada após uma breve deliberação. O processo de destituição do poder familiar é arquivado por falta de fundamento. Nadezhda Viktorovna Yarteva é reconhecida como mãe plenamente capaz. O pedido de retirada temporária da criança é rejeitado. As palavras seguintes se perderam em uma onda de aplausos. Lyudmila Andreevna, sentada ao fundo com Vasilisa no colo, entregou a menina à mãe com lágrimas nos olhos. Nadezhda apertou a filha contra o peito, enterrou o rosto nos cabelos macios da pequena e pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar, desta vez de alívio. 3 dias depois, o segundo processo, sobre as indenizações aos moradores desalojados do barracão, teve seu desfecho. Com as provas fornecidas por Georgi e o impacto das reportagens de Marat, o resultado era previsível. O tribunal determinou pagamentos compensatórios várias vezes superiores à oferta inicial de Butenko. No final da semana, uma pasta com o processo administrativo foi parada na mesa do governador. Butenko foi afastado temporariamente do cargo, e um inquérito criminal foi aberto por abuso de poder e fraude. Um mês mais tarde, o restaurante Lesnaya Gavan reluzia com suas luzes acesas. Todas as sanções haviam sido revogadas, e os clientes voltavam em bandos, trazendo amigos e conhecidos. A história da resistência contra a corrupção havia dado ao lugar um charme especial aos olhos da cidade. Nadezhda, agora vestida com o terno sóbrio de gerente, recebia os hóspedes à entrada. Seus gestos tinham ganhado segurança, e em sua voz soavam notas de autoridade que ninguém esperaria da antiga lavadeira de pratos. Descobriu-se que por trás daquela aparência frágil escondia-se um talento nato para a organização. Uma mesa para 2? Claro, Mikhail, acompanhe os senhores, ordenava, e os garçons obedeciam sem questionar, respeitando não apenas seu novo cargo, mas aquela força interior que transparecia onde antes só se via timidez. A indenização recebida pela sala no barracão, quase 2 milhões de rublos, não foi gada em um apartamento próprio. Após longas conversas com Kirill, decidiu-se investir o valor na expansão do restaurante. Uma área infantil e uma confeitaria foram inauguradas. Na sexta-feira, Kirill surpreendeu a equipe anunciando um fechamento antecipado. Obrigado a todos pelo trabalho. Até amanhã. Quando os últimos funcionários saíram, ele mesmo arrumou uma mesa no canto do salão, acendeu velas e ligou uma música suave. Nadezhda, que terminava de fechar a caixa registradora, ergueu as sobrancelhas, intrigada. O que é isso? Nosso primeiro jantar de verdade. Kirill aproximou-se e tomou sua mão. Vasilisa passaria a noite com Lyudmila. Eles falaram de tudo, do restaurante, dos planos, das pequenas alegrias que agora preenchiam seus dias. O salão respirava quietude, as velas projetavam sombras trêmulas nas paredes, e ali, naquele casulo de luz, estavam eles 2 náufragos que, contra todas as correntezas, haviam se encontrado. Quando os pratos ficaram vazios, Kirill ficou sério de repente. Sabes, passei a vida inteira com medo de me apegar. Ou melhor, com medo de que tudo de bom fosse passageiro, que as pessoas fossem embora, traíssem e se quebrassem. Seus olhos fixavam-se na chama da vela enquanto buscava as palavras. Minha infância me ensinou a desconfiar, a manter distância. Até que, ergueu o olhar, até que você apareceu. Com você, Nádia, com sua força teimosa e seu orgulho ferido, com sua fragilidade que se revelava justamente quando mais parecia invencível. Foi com você e com Vasilisa, essa menina de olhos profundos que carrega em si a mesma mistura de dor e resiliência, que entendi algo fundamental. O que eu mais temia era exatamente o que dava sentido a tudo. O apego, a confiança, a vulnerabilidade. Não são fraquezas, são as únicas coisas que tornam a vida real.
Queril levantou-se da cadeira com um movimento lento, como se cada gesto pesasse mais do que o habitual. Contornou a mesa e, sem pressa, ajoelhou-se diante dela. Os olhos de Nadia arderam de surpresa, mas também de algo mais antigo, algo que ela havia enterrado há muito tempo, a esperança. Com a voz rouca de emoção, ele segurou suas mãos entre as suas, ásperas e quentes. Você me deu uma chance de ter uma vida de verdade. Uma família de verdade. Do bolso do paletó, tirou uma pequena caixa de veludo desgastado pelo tempo. Ao abri-la, revelou um anel simples, uma faixa de ouro com um diamante pequeno, mas tão límpido que parecia conter dentro de si todas as promessas não ditas. A luz das velas dançou sobre a pedra, mas foi o brilho nos olhos de Nadia que ofuscou tudo ao redor. Case comigo, pediu, sem rodeios, sem poesias vazias. Deixe-me ficar, com você, com a Vasilisa. Sempre. Ela não hesitou, não porque fosse impulsiva, mas porque já sabia a resposta desde a primeira noite em que ele as levou para longe daquele barracão úmido, quando o mundo parecia feito só de paredes frias e portas trancadas. Eu sabia que diria sim desde aquele dia, sussurrou, estendendo a mão trêmula. Desde que você nos mostrou que ainda existiam pessoas capazes de escolher o certo, mesmo quando custava caro. Os dois ficaram ali, abraçados no meio do salão vazio, como se o restaurante inteiro tivesse sido construído só para testemunhar aquele momento. Dois náufragos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado não apenas um porto seguro, mas um lar. Não um lar de tijolos e telhado, mas aquele que se constrói com escolhas diárias, com o café servido antes do despertador tocar, com as lágrimas enxugadas sem perguntas, com o silêncio compartilhado que vale mais que 1000 palavras. Um lar feito de apoio mútuo, de respeito que não precisa ser pedido e de um tipo raro de amor, aquele que nasce não da paixão passageira, mas das cicatrizes que se curam juntas. Mais tarde, quando voltaram para casa e Vasilisa, sonolenta, foi retirada dos braços de Lyudmila Andreevna, Nadia quebrou o silêncio com uma confissão que pesava há anos. Liguei para o George hoje. Queril congelou. Não por desconfiança, mas porque conhecia o preço daquelas palavras. Sabia quantas noites ela havia passado acordada, revirando na mente cada lembrança, cada ferida, cada e se. Mas não interrompeu. Disse a ele que o perdoava, continuou ela, olhando para a filha, cujos traços, a cada dia, lembravam mais os do pai. E que ele pode vê-la, de vez em quando. Supervisionado. Não era um presente para George. Era um presente para Vasilisa. E acima de tudo, para si mesma. Porque ela tem o direito de saber quem é seu pai, explicou, a voz trêmula, mas firme. Não porque ele mereça, mas porque ela merece não carregar essa dúvida. Merece escolher, quando crescer, se quer ou não ter ele na vida. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram o peso de uma decisão que só uma mãe, só alguém que já havia olhado para o abismo da solidão e escolhido, mesmo assim, seguir em frente poderia tomar. Eu passei tanto tempo carregando essa raiva dos meus próprios pais, murmurou, acariciando o cabelo da filha. Não quero que ela viva assim. Que cresça achando que perdoar é sinal de fraqueza. Queril não disse nada. Apenas beijou sua têmpora como se pudesse, com aquele gesto, absorver um pouco da dor que ainda restava. Sabia o quanto aquilo tinha custado a ela. E amava-a ainda mais por isso, pela coragem de romper o ciclo de escolher, mesmo com as mãos trêmulas, um futuro diferente. Lá fora, a neve caía como naquela noite de novembro em que tudo começou. Mas agora não era uma cortina que o separava do mundo. Era só neve, silenciosa, indiferente, testemunha muda de um novo capítulo que eles mesmos estavam escrevendo. E você que nos acompanha até aqui, o que faria no lugar de Nadia? Conseguiria, depois de tantos anos de dor, estender a mão não para o passado, mas para o futuro de alguém que ama? Ou se reconhece mais em Queril, que arriscou sua tranquilidade por duas estranhas, apostando que fazer a coisa certa, mesmo quando custava caro, valeria a pena? Talvez essa história tenha ecoado em algo que você mesma viveu, a luta solitária de criar um filho, a busca por uma família que não se define por laços de sangue, mas por escolhas. Se sim, compartilhe conosco nos comentários. Suas palavras podem ser o farol de quem ainda navega no escuro. Se a jornada de Nadia e Queril tocou você, deixe um like. É assim que sabemos que histórias como essa importam. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos de quem, mesmo contra tudo, encontra força para recomeçar. Às vezes, uma história é só isso, um lembrete de que, por mais longas que sejam as noites, amanhã sempre chega. E que no fim somos todos um pouco náufragos, até encontrarmos quem nos ajude a construir um barco. Até a próxima. Cuide-se. E que a vida lhe dê razões para acreditar.